Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, na Revista Espírita, capítulo 13, Grupo Curador de Marmande, Intervenção dos Parentes nas Curas. Marmande, 12 de maio de 1867. Caro Senhor Kardec, há algum tempo vos entretive com o resultado de nossos trabalhos espíritas que continuamos com perseverança e sinto-me feliz em dizê-lo, com sucessos satisfatórios. Os obsedados e os doentes são sempre objeto de nossos cuidados exclusivos. A moralização e os fluidos são os principais meios indicados por nossos guias. Nossos bons espíritos que se votaram à propagação do espiritismo tomaram também a tarefa de vulgarizar o magnetismo. Em quase todas as consultas para os diversos casos de moléstias, eles pedem o concurso dos parentes. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um vizinho, um amigo, são chamados para dar passes. Essas bravas criaturas ficam surpresas de parar crises, acalmar dores. Parece-me que este meio é engenhoso e seguro para fazer adeptos. Assim a confiança se estende cada vez mais em nossa região. Os grupos que se ocupam de curas talvez fizessem bem em dar os mesmos conselhos. Os felizes resultados obtidos provariam de maneira evidente a verdade do magnetismo e dariam a certeza de que a faculdade de curar ou aliviar o seu semelhante não é privilégio exclusivo de algumas pessoas, que para isso não é preciso senão boa vontade e confiança em Deus. Não falo de uma boa saúde, que é condição indispensável. Compreende-se. Reconhecendo que temos tal poder em nós, adquirimos a certeza de que há políticas nem sortilégios, nem pacto com o diabo. É, pois, um meio de destruir as ideias supersticiosas. Eis alguns exemplos de curas obtidas. Uma menina de 6 a 7 anos estava acamada com uma dor de cabeça contínua, febre, tosse frequente, com expectoração e dor viva do lado esquerdo. Dor também nos olhos, que de vez em quando se cobriam de uma substância leitosa, formando uma espécie de bélida. Sob os cabelos, a pele do crânio estava coberta de películas brancas, urina espessa e turva. Deprimida e abatida, a menina não comia nem dormia. O médico tinha acabado suspendendo suas visitas. A mãe, pobre, em presença da criança doente e abandonada, veio me procurar. Consultados nossos guias, prescreveram como único remédio a imposição das mãos os passes fluídicos por parte da mãe, recomendando-me que fosse, durante alguns dias, fazer-lhe ver como deveria se conduzir. Comecei por mandar suspender os vesicatórios e secá-los. Depois de 3 dias de passe de imposição das mãos sobre a cabeça, os rins e o peito, executados a título de lições, mas feitos com alma, a criança pediu para se levantar. A febre tinha passado e todos os acidentes descritos acima desapareceram ao cabo de 10 dias. Essa cura, que a mãe qualificava de miraculosa, fez que me chamassem 2 dias depois junto a uma outra menina de 3 a 4 anos que tinha febre. Depois dos passes e a imposição de mãos, a febre cessou desde o primeiro dia. As curas de algumas obsessões não nos dão menos satisfação e confiança. Maria B., jovem de 21 anos, de Samazã, perto de Marmande, punha-se nua como um bicho, corria pelos campos e ia deitar-se ao lado do cachorro num buraco de palheiro. A moralização do obsessor por nosso intermédio e os passes fluídicos feitos pelo marido, conforme as nossas instruções, em breve a libertaram. Toda a comuna de Samazã foi testemunha da insuficiência da medicina para curá-la e da eficácia do meio simples empregado para reconduzi-la ao estado normal.
A senhora D, de 22 anos, da comuna de Saint-Martin, não longe, mordia, rolava, sentia golpes terríveis no estômago, desfalecia e às vezes ficava 4 ou 5 dias inconsciente. Uma vez passou 8 horas sem recobrar a lucidez. Em vão, Dr. T lhe havia prestado cuidados. O marido, depois de correr para os profissionais, sacerdotes da região, reputados como curadores e exorcistas de adivinhos, pois confessou havê-los consultado, dirigiu-se a nós pedindo que nos ocupássemos de sua mulher e, como lhe haviam contado, estivesse em nós o poder de curá-la. Prometemos escrever-lhe para indicar o que ele deveria fazer. Consultados os nossos guias, disseram: cessem qualquer tratamento médico, pois os remédios seriam inúteis. Que o marido eleve sua alma a Deus, imponha as mãos sobre a fronte da esposa e lhe faça passes fluídicos com amor e confiança. Que observe pontualmente as recomendações que lhe vamos fazer. Seja qual for a contrariedade que ele possa experimentar, seguem as recomendações absolutamente pessoais. E se ele se compenetrar da ideia de que elas são necessárias e em proveito da sua pobre aflita, em breve terá sua recompensa. Também nos disseram que chamássemos e moralizássemos o espírito obsessor sob o nome de Lucy Seda. Esse espírito revelou a causa que o levava a atormentar a senhora D. Essa causa se ligava precisamente a recomendações feitas ao marido. Tendo-se conformado a tudo, ele teve a satisfação de ver a mulher completamente livre no espaço de 10 dias. Ele me disse, levando em conta que os espíritos se comunicam, não me admiro que vos tenho dito que só era conhecido por mim, mas estou muito mais admirado que nenhum remédio tenha podido curar minha mulher. Se eu me tivesse dirigido a vós desde o começo, teria 150 francos no bolso, que aí já estão, pois gastei em medicamentos. Aperto a sua mão, muito cordialmente. Esses casos de cura nada têm de mais extraordinários do que aqueles que temos citado, provindos do mesmo centro, mas eles provam pela persistência do sucesso há vários anos, quando se pode obter pela perseverança e pela dedicação, pois assim a assistência dos bons espíritos jamais falta. Eles só abandonam os que deixam o bom caminho, o que é fácil de reconhecer pelo declínio do sucesso, ao passo que sustentam até o último momento, mesmo contra os ataques da malevolência, aqueles cujo zelo, sinceridade, abnegação e humanidade são a prova das vicissitudes da vida. Eles elevam o que se humilha e humilham o que se eleva. Isto se aplica a todos os gêneros de mediunidade. Nada desencorajou o Sr. Dombre. Ele lutou energicamente com todos os entraves que lhe foram suscitados e deles triunfou, desprezou as injúrias e as ameaças dos nossos adversários comuns e os forçou ao silêncio por sua firmeza. Não poupou seu tempo nem seu esforço aos sacrifícios materiais, jamais procurou prevalecer-se do que faz para adquirir relevo ou criar um degrau qualquer. Seu desinteresse moral iguala o seu desinteresse material. Se fica feliz por triunfar é porque cada sucesso o é para ele, para a doutrina. Eis os títulos sérios em reconhecimento a todos os espíritas atuais e futuros, títulos aos quais há que associar os membros do grupo que o secundam com tanto zelo e abnegação, e cujos nomes lamentamos não podermos citar. O fato mais característico assinalado na carta é o da interferência dos parentes e amigos dos doentes nas curas. É uma ideia nova, cuja importância não escapará a ninguém, porque sua propagação não pode deixar de ter resultados consideráveis. É a vulgarização anunciada na mediunidade curadora. Os espíritas notarão quando os espíritos são engenhosos nos meios tão variados que empregam para fazer
penetrar a ideia das massas. Como isso não aconteceria se lhes abrimos incessantemente novos canais e lhes damos os meios de abaterem todas as portas? Portanto, essa prática jamais seria demasiadamente encorajada. Contudo, há que não perder de vista que os resultados estão na razão da boa direção dada à coisa pelos chefes dos grupos curadores e do impulso que souberam imprimir por sua energia, seu devotamento e o seu próprio exemplo. Bom, aqui ele está falando que até os ancestrais podem ajudar na cura. Então, que aquilo que é maravilhoso, que aos olhos das pessoas é como se fosse algo paranormal, algo extraordinário, um milagre, ele está falando aqui que não, que até pela evocação dos próximos, né, que estão desencarnados e que têm condições de auxiliar, que têm condições de ajudar, é possível. O ideal é ir numa casa espírita, o ideal é fazer o tratamento espiritual dentro da casa espírita, que tem o rigor, tem a organização, tem a disciplina exata para cuidar até dos obsessores. Mas aqui ele deixa claro que qualquer um pode dar passe. Não é só o médium que desenvolveu essa habilidade, mas qualquer pessoa pode dar passe. Não que seja correto, mas qualquer um. Então a gente deixa de dar aquela devida importância ao médium, como se ele fosse o cara, né? Importante não, como é que é? Um cara único, exclusivo, né? Ou bambambam, não, ele não é. O médium é uma pessoa como outra qualquer que tem uma faculdade a mais, que tem o seu sexto sentido apurado. Mas isso não impede que mesmo aqueles que não têm o sexto sentido sejam capazes de dar um passe, de fazer uma oração, de ajudar, de auxiliar aquele que tem necessidade. Inclusive a gente chamando aqueles que estão no campo espiritual. Não é totalmente correto uma prática como essa. Aqui nós estamos falando na época de Kardec, que as pessoas estão descobrindo ainda como trabalhar o espiritismo, como desenvolver isso nas pessoas. Então, é um ensaio. Dentro desse ensaio existia essa possibilidade de estar evocando os espíritos desencarnados, que são parentes, que são próximos daquele assistido. Mas a gente, depois que lê, depois que estuda, a gente sabe que o correto não é ficar evocando espíritos que já são desencarnados. Vai que ele está num local que é tribulado para ele, que não é bom para ele, um local que ele está em sofrimento e você aqui chamando ele o tempo todo, imagina como é que fica a cabeça desse espírito. Então nós não devemos estar evocando espíritos, nós não devemos estar praticando a mediunidade fora de um centro espírita. Fica aqui que qualquer um pode fazer em qualquer lugar, mas não é certo fazer em qualquer lugar e qualquer um também não. O certo é estudar, é aprender para poder ser cada vez mais forte essa visão de que a matéria tem que ser cuidada pelos especialistas da matéria e o espírito tem que ser cuidado pelos que são especialistas em espírito. Então, pode ser qualquer um? Pode, mas deve ser qualquer um? Não. Tem que ter estudo, tem que ter disciplina e tem que ser dentro de uma casa espírita, né? Senão, as pessoas acabam aproveitando isso daí para chamar a atenção, né? Inclusive dos obsessores, que vão frequentar a casa dessa pessoa se ela ficar dando assistência na casa dela. Então, na casa não se faz trabalho mediúnico. Na casa a gente faz evangelho no lar, que é para proteger a nossa casa. Mas não correntes, né, magnetizadoras, buscando ali o espírito aparecer e responder perguntas. Não, isso a gente não deve fazer de jeito nenhum. Teve um caso, uma vez, um aluno meu, de quinta série. Ele falou assim: professora, a senhora já brincou com compasso? Eu falei assim: não, como que é essa brincadeira? Ele falou: a gente deixa o compasso no meio de uma mesa, ou do chão, e a gente fica fazendo perguntas para o espírito e o compasso fica girando. E numa dessa, o compasso se enfureceu com as perguntas que as crianças fizeram, levantou o compasso e foi direto para acertar o olho do menino. Ele colocou a mão e furou a mão dele com o compasso. Aí ele: a senhora acredita nisso, professora? Eu falei: eu acredito nisso, acredito muito nisso.
não é? Nós não devemos evocar espíritos fora da casa espírita. Lá tem a devida proteção pelo campo espiritual. Nós temos nossa proteção espiritual, nós temos o nosso anjo de guarda. Mas através das nossas escolhas, o anjo de guarda também deixa as coisas acontecerem. Se não fosse assim, a gente não teria acidente, dor no corpo, não teria mal-estar, porque o anjo de guarda está atento. Ó, a Patrícia não está bem, então eu vou lá, faço o milagre acontecer. Não é assim, ele vai deixar acontecer. E aí a gente vai responder pelas brincadeiras que a gente fez. Muitos, na época do Kardec, aproveitaram aquela manifestação que era séria para fazer malandragem com as pessoas. Então aqui ele deixa claro que qualquer um pode ser médium, qualquer um pode dar passe, qualquer um pode fluidificar uma água, porém não é em qualquer lugar. E esse qualquer um tem que estudar, ele tem que ter disciplina, senão ele tem ali do lado dele são espíritos zombeteiros e não um espírito de luz que vai auxiliar realmente no tratamento de alguém. Tá certo?